É possível ter alegria mesmo enfrentando lutas? Como encontrar propósito nas provações? Hoje, no Verdade e Vida, Reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem que revela uma alegria que vai além das circunstâncias. Inscreva-se agora no canal para receber palavras que fortalecem a sua fé. E aí, você está alegre hoje? Ou melhor, você é uma pessoa alegre? Eu quero conversar com você hoje sobre alegria ultracircunstancial, alegria que não depende de circunstância. E vamos basear esta mensagem na carta de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos ouvir a leitura desse texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago escreve esta carta, uma carta geral, mas de que Tiago esse texto está falando? Não é o Tiago apóstolo, porque ele morreu em Jerusalém, ao fio de espada, por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus, que tornou-se líder da igreja de Jerusalém, que presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme Atos 15, e que agora está escrevendo esta carta. Ele se denomina servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, num gesto de muita humildade. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, ele escreve para os cristãos judeus que estão debaixo de perseguição, que foram expulsos da sua terra, perdendo suas casas, seus bens, perambulando pelo mundo, às vezes morando em cavernas, em antros da terra, gente que estava debaixo de opressão política e perseguição religiosa. E é nessa conjuntura que ele escreve assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então eu passo aqui a extrair desse texto algumas lições para o nosso enlevo espiritual. E a primeira coisa que eu quero destacar é que as provações da vida não devem tirar nossa alegria, porque elas são compatíveis com a fé cristã. Essas pessoas destinatárias desta carta eram chamadas de irmãos, eram crentes, gente de Deus, mas gente que está dispersa, perseguida, cujos direitos fundamentais estão sendo sequestrados, gente que não tem terra certa para pousar, gente que está em movimento, em virtude de uma atroz perseguição, de uma injustiça inumana que os atinge. Portanto, quando você enfrenta uma luta, uma perseguição, uma prova, um vale na vida, não questione a sua fé. Não questione o amor de Deus. Os cristãos passam também por provas e provas amargas, porque as provações são compatíveis com a fé cristã. Segundo lugar,
O texto nos informa que essas provações, elas são variadas. O texto diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu destaco aqui a palavra várias. Esta palavra, ela é muito interessante, talvez uma das mais belas palavras da língua grega. É a palavra poikilos. Poikilos é o vocábulo que é traduzido por policromático, de diversas cores, de diversos matizes. Ou seja, as provações da vida, elas vêm em pencas, mas tem cores variadas, tem tonalidades variadas, tem intensidades variadas. Às vezes nós passamos por uma prova leve, às vezes nós passamos por uma prova média, às vezes nós passamos por uma prova pesada. Às vezes, as provações passam sem deixar marcas, cicatrizes. Há outras provas que deixam marcas profundas, cicatrizes dolorosas na vida. Passamos por lutas. A enfermidade, é a escassez financeira, é a dor do luto, é a perseguição, é a injustiça. Elas têm cores diversas. E às vezes nós sofremos, sangramos, choramos, em virtude dessas lutas. Mas apesar de todas elas, a alegria está presente, tende por motivo de toda alegria. É incompreensível, é ultra circunstancial. Se nós formos olhar do ponto de vista humano, estamos tristes quando a situação é medonha, estamos alegres quando a situação é bonita e rósea, mas aqui Tiago está nos mostrando uma vida ultra circunstancial, uma alegria indizível, uma paz que excede todo entendimento, uma compreensão que vai para além do natural e do humano. Só Deus pode fazer isso. Alguém está sendo expulso da sua casa, da sua terra, perdendo seus bens, perdendo a sua identidade, perdendo a sua pátria, perdendo a sua liberdade, e está cheio de alegria. Só Deus pode fazer isso. As provações, elas são compatíveis e elas são variadas. Mas, em terceiro lugar, e isso é tão consolador para nós, as provações são passageiras, porque ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Grife a palavra passardes, porque as provações não duram para sempre. Tende por motivo de toda alegria, não o ficardes, mas o passardes. Estamos passando. Talvez na hora que você está enfrentando a dor, a doença, a enfermidade, o luto, você pensa que aquilo vai durar para sempre. Mas daqui a pouquinho, Deus traz um refresco, Deus traz um alívio, Deus traz uma cura, Deus traz um consolo, aquela nuvem escura passa, pois a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Certamente nenhum de nós suportaria uma viagem inteira de turbulência. Talvez nenhum de nós suportaria uma vida inteira de pressão. Então conjugamos os dias ensolarados com os dias de tempestade, o mar calmo com as ondas revoltas, o céu de brigadeiro com as convulsões das nuvens, turbulências, instabilidades. Mas a certeza é que as provações vão passar. Alguns passam por elas de avião supersônico, outros passam por elas com carro de Fórmula 1,
Outros passam por elas de automóvel, outros de moto, outros de bicicleta, outros correndo, outros andando, outros se arrastando, mas vão passar. Nós passaremos por elas, elas passarão por nós e nós avançamos. Mas o texto ainda nos mostra que estas provações não são por acaso, não são um acidente de percurso, não são despropositais, pois o texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então note uma coisa, nós cremos nisso, que Deus é soberano. Nós cremos que não existe acaso, nem sorte, nem azar, nem determinismo cego. Nós cremos que se Deus permite uma provação em nossa vida, Ele tem um propósito. E qual é o propósito? Amadurecer a nossa fé, aprofundar a nossa fé, aperfeiçoar-nos espiritualmente. Esta palavra perseverança que acontece aqui é uma das belíssimas palavras da língua grega também, a palavra huipomone, que significa paciência triunfadora. Não só você enfrenta a luta, mas você sai dela mais fortalecido. Você sai dela mais experimentado. Como aqueles discípulos que no mar da Galileia, depois de uma tempestade convulsiva, o barco enchendo-se d'água, a morte mostrando para eles a sua carranca, e Jesus então acalma o vento, acalma o mar, acalma os discípulos, e eles então o adoram, afirmando verdadeiramente: és filho de Deus. Então, entenda uma coisa, você está sendo provado? Está passando por vale? Está enfrentando dificuldades? Não se renda à tristeza, não murmure, não se insurja contra Deus como a mulher de Jó. Comece a glorificar a Deus. Ele tem um propósito nisso. Não enfrente essas lutas reclamando de Deus, murmurando contra Deus, se insurgindo contra Deus. É hora de você seguir o que Tiago nos orienta. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Alegria não é ausência de choro. Alegria não é você estar compungido diante da circunstância. Alegria é muito mais do que uma emoção epidérmica, de que uma gargalhada no rosto. Alegria é a convicção que você tem em paz interior de que Deus está no controle, ainda que a circunstância seja carrancuda. Eu quero orar com você e pedir para Deus lhe conceder esta alegria ultra circunstancial. Deus, eu te peço que tu visites o coração de cada pessoa que agora nos assiste, para que elas experimentem, Deus, esta realidade da tua palavra, que é uma alegria ultra circunstancial. Faz isso, Senhor, para a tua própria glória, para o crescimento espiritual do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A verdadeira alegria nasce da fé e da certeza de que Deus está no controle. Seja um parceiro em missão e nos ajude a compartilhar essa mensagem de paz, alegria e amor. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50 e solicite o seu devocional de presente, Gotas de Esperança para a Alma. A gente vai também te encaminhar os direcionamentos para você ser nosso parceiro em missão. E não se esqueça, siga o @canal Verdade e Vida e o @IPB Oficial nas redes. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de consolo.